Diálogo entre um sábio e um homem ignorante. Tendo ganhado vida, a pessoa não pode escapar da morte. Embora todos, do mais nobre imperador ao mais humilde homem do povo, reconheçam isto como um fato, nenhuma pessoa em 1000 ou 10.000 realmente acata o assunto com seriedade, nem se aflige a respeito do mesmo. Deparando-nos subitamente com a evidência da impermanência da vida, podemos ficar atemorizados pela ideia de que permanecemos tão distantes da iluminação e lamentamos o fato de termos ficado tão absolvidos com assuntos seculares. Entretanto, presumimos que aqueles que nos precederam na morte são desditosos e que nós, que continuamos vivos, somos superiores. Ocupados com uma tarefa ontem e outra hoje, ficamos desamparadamente atados pelos 5 desejos de nossa natureza humana, inconscientes de que o tempo passa tão depressa quanto um potro relaceando através de uma fenda na parede, ignorantes como carneiros sendo conduzidos para a matança, mantidos prisioneiros sem esperanças pelas nossas preocupações com comida e roupa, caímos desatentamente nas armadilhas da fama e lucro. E no final, tomamos de volta a vereda para a familiar vila nos 3 maus caminhos, só para retomarmos a estrada novamente, renascendo repetidas e repetidas vezes nos 6 caminhos da existência. Que pessoa de sensibilidade poderia deixar de angustiar-se pela situação como esta se encontra? Ou poderia deixar sentir tristeza? Céus, nem jovens nem velhos sabem que destino os aguardam. Assim é o nosso mundo sarra. Todos aqueles que se encontram estão fadados a separar-se. Esta é a regra neste mundo flutuante no qual vivemos. Apesar de nada disso ser inédito para mim, ver todos aqueles que se despediam cedo deste mundo no início da era choca. Alguns deles deixaram filhos pequenos, ao passo que outros foram forçados a abandonar seus idosos pais. Quão tristes seus corações devem ter ficado quando, embora ainda estivessem ao vigor dos anos, foram obrigados a partir para as fontes amarelas. Foi doloroso para aqueles que praticam e doloroso para aqueles que foram deixados. A paixão do rei de Xuan pela deusa permaneceu como uma pequena nuvem da manhã, e a dor de Liu, ao lembrar o seu encontro com a visitante mortal, foi consolada pela vista de seus descendentes da 7ª geração. Porém, como uma pessoa como eu pode conseguir libertar-se do sofrimento? Descubro-me recordando o poeta da antiguidade que esperava que, por ser um morador de coração humilde das montanhas, pudesse livrar-se de tal tristeza. Agora, reunindo minhas ideias, assim como os homens de Naniwa juntam algas para extrair sal, concedo-lhes forma com meu pincel de escrita como um momento para as pessoas das épocas futuras. Quão triste, quão lamentável, desde o passado sem início, temos estado embriagados com o vinho da ignorância, renascendo repetidas e repetidas vezes nos 6 caminhos da existência e 4 formas de nascimento. Algumas vezes ofegamos no meio do inferno do grande calor flamejante, outras somos congelados no gelo do inferno do lótus vermelho sangue ou do inferno do grande lótus vermelho sangue. Algumas vezes temos de suportar a fome e sede que atormentam aqueles no mundo da fome, nem ao menos podendo ouvir durante 500 existências ou mais as palavras comida ou bebida. Algumas ocasiões sofremos por sermos feridos no mundo da animalidade.
sofrendo os ferimentos que ocorrem quando o pequeno é engolido pelo grande ou o curto é tragado pelo longo. Certas vezes, enfrentamos a contenda e dissensão do mundo da ira. Outras nascemos como seres humanos e somos submetidos aos 8 sofrimentos do nascimento, velhice, doença, morte. A dor de separar-se das pessoas amadas, a dor de encontrar aqueles que odiamos, a dor de não conseguir obter aquilo que desejamos e a dor que se origina dos 5 componentes do corpo e mente. E algumas vezes nascemos no mundo do êxtase e experimentamos os 5 sinais de decadência. E assim giramos e giramos, como a roda de uma carroça neste mundo tríplice, mesmo entre as pessoas que se relacionaram, um dia como pai e filho, os pais renascidos não sabem que foram pais ou os filhos, e embora o marido e a esposa reencontrem-se, não sabem que já se reencontraram. Extraviamo-nos como se tivéssemos os olhos de um carneiro. Somos tão ignorantes como se tivéssemos os olhos de lobos. Não conhecemos nosso relacionamento passado com a mãe que nos deu à luz e não temos consciência de quando nós próprios sucumbimos à morte. E, no entanto, obtivemos nascimento no mundo humano, algo difícil de se conseguir, e encontramos os ensinos sagrados do Buda, do Iluminado, um fato raro. Somos como a tartaruga de um olho, achando um tronco flutuante com um buraco que o comporta exatamente. Quão lastimável seria então se não aproveitássemos esta oportunidade para romper os grilhões do nascimento e morte, não fazendo tentativa alguma de livrarmos-nos das grades do mundo tríplice. Então, um sábio surgiu e dirigiu-se ao ignorante, dizendo: o senhor tem razão em lamentar-se como faz. Contudo, aqueles que compreendem a impermanência neste mundo desta maneira e voltam seus corações para a bondade, são mais raros do que os chifres de Xinlin, ao passo que aqueles que não conseguem entender e ao invés entregam-se a maus pensamentos, são muito mais numerosos do que os pelos de uma vaca. Se deseja despertar a aspiração à iluminação e libertar-se rapidamente dos sofrimentos de nascimento e morte, então eu sei a mais excelente doutrina que existe para tal propósito. Se quiser, eu a explicarei ao senhor para que possa conhecê-la.